Vamos dando sequência aqui ao nosso primeiro encontro de educação espírita. Falando aqui um pouquinho do Vinícius Lara, juventude na cidade e na região. Vinícius iniciou suas atividades no campo da mediunidade aos 14 anos, sob os cuidados do companheiro espiritual, que se apresenta pelo nome de Ivon. Desde então, vem trabalhando na tarefa da psicografia de mensagens e orientações espirituais ditadas por espíritos ligados à consolidação do pensamento espiritista no Brasil. Além de viajar pelo país ministrando palestras e seminários, é fundador e diretor da Morada do Caminho, uma associação espírita destinada à promoção da cultura e da educação junto a crianças e jovens em risco social na cidade de Bicas. Eis aqui de xadrez, Vinícius Lara, o próximo palestrante. Você tá bacana, hein? Tá no estilo, hein, rapaz? O tema da palestra é Educação em Tempos de Transição. Meus amigos, boa noite, boa tarde para nós, quase noite. É uma alegria nós estarmos aqui em São João da Boa Vista, revendo alguns amigos de muito tempo e tendo a oportunidade de tratar do tema da educação do espírito. Mais feliz ainda eu fico, porque a partir de um pequeno atraso, nós temos alguns amigos da juventude que podem nos assistir. Então é uma honra e uma alegria falar para os companheiros do trabalho. Quando nós vamos conversar sobre o tema a educação em tempos de transição, estamos tratando, sobretudo, de uma reflexão contida no livro A Educação entre Dois Mundos, que foi uma obra recebida através da nossa psicografia, ditada pelo espírito Cristiano, um pseudônimo utilizado por um companheiro que, quando encarnado, foi atuante trabalhador do movimento espírita, sobretudo na área da juventude, mas também foi médium e bem conhecido. Depois de desencarnado, diz ele para nós que era só um cristão, que toda a vida poderia ser esquecida porque o vínculo que ele traz é com Cristo. E como cristão, ele assinaria Cristiano. Cristiano nos apresenta algumas reflexões a respeito também do ato de educar. Não tratando propriamente de um projeto ou de um objeto ou de um produto final no processo educativo, até porque nós compreendemos que isso seria impossível. Ele tenta nos apresentar uma lógica, ele tenta nos apresentar uma lente através da qual nós possamos enxergar a realidade do processo educativo, segundo os estudos que são realizados nas esferas espirituais às quais ele se liga. Desse modo, o texto que abre a obra se chama A Educação em Tempos de Transição. Porque nós temos que convir que o assunto transição planetária é um assunto sobre o qual nós ouvimos muito falar. Sobretudo, há mais ou menos 5 anos, porque enquanto os maias previam o fim do mundo para o dia 12 de dezembro de 2012, nós também tínhamos a nossa profecia apocalíptica, que era tratando do processo de transição planetária, que seria a mudança pela qual o planeta estaria sujeito e que levaria a uma ressignificação da realidade para os indivíduos aqui encarnados. Em muitas casas espíritas nós ouvíamos um mote: cuidado, porque se desencarnar agora errado, não nasce aqui mais não. Alguns mais audaciosos e menos ortodoxos diziam: tem o planeta chupão, ele está vindo com a boca grande e cabe todo mundo dentro dele, não é? Obras e mais obras. E no fim, nós temos que convir que o processo de transição planetária merece a nossa atenção para que nós não nos entreguemos a modismos, nem a processos marcados por misticismo, crendice,
que não combina com o Espiritismo. Se nós observarmos com atenção, transição planetária é o movimento de falência dos modelos antigos de relação com a realidade. Parece complicado, mas não é. Desde que o Cristo vem ao mundo, ele inicia a apresentação para nós das realidades transcendentes da vida espiritual. Ele vem e se faz homem entre nós, demonstrando o protótipo do homem iluminado. Ele é o reflexo futuro da nossa própria condição. De modo que Jesus incita, provoca, ele estimula as potências da nossa própria condição espiritual, dizendo para mim, para você, o destino é comunhão com Deus. Assim como ele testifica, eu e meu Pai somos um, é como se ele dissesse para nós, você, que não sabe nem o seu nome direito, também está fadado a ser um com Deus. Você, que se sente a pior pessoa do mundo, porque cometeu um delito, um crime, porque escorregou, está fadado a ser um com Deus. Quando esse processo, então, se inicia com Cristo, de forma planetária, o que se dá? A civilização, ou as civilizações humanas, à medida que vão enriquecendo o seu arquivo de experiências, começam a perceber que, se por um lado, o Cristo apresenta uma solução pouco habitual para a felicidade, porque ele diz, se alguém te agride, perdoa, se desprende dos bens aos quais você é ligado, faz ao teu próximo o que gostaria que fosse feito a você. Se ele apresenta um caminho que não é um caminho muito comum, nós começamos a perceber que repetir os esforços e os empenhos nos nossos hábitos tradicionais não nos trouxe felicidade. Ao longo das nossas incontáveis reencarnações, não tenhamos dúvidas, nós já matamos, já morremos, já traímos, já fomos traídos, já cometemos crimes, já fomos injustiçados. E nós começamos a perceber, vida após vida, que isso não alimenta a alma. E é exatamente o choque entre o hábito, entre a inércia reencarnatória e a consciência crística que nos ilumina, que nós chamamos transição. A transição, então, é o momento em que não é nem noite nem dia. É o que está entre o negro e o branco, é o cinza. A transição é entre a noite e o dia, é a alvorada. E esse momento é marcado pela falência dos nossos hábitos adquiridos. Então, se nós ao longo de uma vida de 30 anos, sentimos muito prazer em cometer alguns hábitos, alguns atos inferiores, no momento que o Cristo entra na casa mental, nós começamos a pensar assim, tudo bem, fazer isso ou aquilo me causa prazer, mas não é aquele prazer que eu estou procurando. Me causa prazer, mas passa tão rápido. Me causa prazer, mas tem algo além. Essa dúvida, isso é transição. Percebem? Esse é exatamente o movimento de transição. Não é um movimento externo, não é uma deportação de espíritos de outros planetas para cá, não é uma deportação de espírito daqui para outro planeta. O processo é marcado por uma ressignificação da nossa consciência perante a realidade. E como nós estamos em crise com os hábitos adquiridos, transição também é, sem sombra de dúvidas, um momento de mudanças. É momento de transformação e é momento de dúvida. Todo aquele material que foi construído na história do mundo até o instante
em que vivemos esse estágio de transição, ele é colocado em xeque. Porque se até aqui vários indivíduos vivenciaram a transição de modo individual, e nós falamos Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Maria Madalena, nós falamos São João da Cruz, Teresa d'Ávila, Santo Antão, nós falamos Siddhartha Gautama, falamos de vários indivíduos que, como personalidade, experienciaram a vontade de romper com os comportamentos adquiridos e se vincularem à luz. A humanidade como um todo vive o mesmo processo nos tempos atuais. E aí toda a obra anterior é colocada em xeque, o que nos leva a perguntar: será mesmo que é pertinente nós produzirmos materiais, obras, encontros, debates como esse que nós estamos tendo agora, num cenário de transição? Algumas pessoas mais conservadoras dizem assim: não tem que se falar mais nada, está tudo escrito. É só você ler. Você lê e você muda. Tem gente que leu até da cãibra no olho e não mudou nada. Não é? Se o problema fosse só ler, nós estávamos feitos. Criava uma disciplina de leitura. Nós precisamos pensar como que o processo de mudança e de reflexão a respeito da educação se insere também no momento atual do movimento espírita. Porque vejam, amigos, o nosso espiritismo completou, terça-feira, 160 anos de publicação do Livro dos Espíritos, que é a sua obra fundamental. Isso é motivo de festa, é motivo de alegria, mas com 160 anos, o movimento cristão primitivo estava sofrendo as suas primeiras derrotas ante os comodismos e paixões humanas. Como Jesus ia ficando mais distante no tempo, as comunidades cediam a impulsos exteriores, e não impulsos vindos do Evangelho, da memória do Mestre. Começamos a criar formas estranhas de adorar a Jesus. O Cristo que vem dar testemunho da vida é adorado por nós como morto. Nós iniciamos uma rigorosa hierarquização da vivência evangélica, separamos as mulheres da prática convencional do templo, nós criamos estruturas rígidas, engessadas, dogmáticas, tudo isso por não compreendermos o ensino do Mestre e por não ter o estímulo próximo. De modo que, vejam, se Jesus inaugura uma transição no tempo que vem, o Espiritismo retoma o processo. E hoje, nós precisamos discutir sobre processo educativo, nós precisamos discutir sobre ressignificação de valores, nós precisamos discutir sobre educação da consciência, porque senão o nosso movimento espírita vai ter exatamente o mesmo destino que o movimento cristão primitivo. Isso é muito sério. De um lado, nós podemos nos exceder em rigores teóricos, metodológicos. Certa vez eu fui numa casa espírita fazer um estudo e eu falei sobre o desencarne. Todo mundo entende o que significa desencarne? Entende a palavra, né? Acabada a palestra, uma senhora me disse assim: olha, só queria fazer uma correção. A palavra desencarne não existe. Kardec só escrevia desencarnação. E eu pensei, mas que habilidade para ser desnecessária que essa moça teve, né? Porque isso não faz a menor diferença no processo. Eu escutava Marcos Demário falar sobre o problema do perispírito, e é incrível como que a gente constrói estruturas que são alienadas, ensinando para uma criança de 8 anos o que é perispírito. Ela olha aquilo tudo com muita piedade quando tem, ou então com tédio, porque a criança e o jovem têm ferramentas que a gente desconhece. Ele desconecta da gente assim, ó, e vai fazer outra coisa. Uma vez eu fui visitar uma sala de aula na casa espírita, e a evangelizadora fazia quase uma doutrinação ideológica do garoto, né? E ela ficava, enquanto eles faziam a atividade,
repetindo o conceito. E era uma coisa tipo perispírito, ou que o valha, e em pouco tempo o menino estava colorindo, ficava assim, tá bom tia, a gente já entendeu. Tá bom tia, a gente já sabe o que é isso. E a moça incansável repetiu, eu não sei para quê, eu não sei por quê. Uma armadilha então do nosso movimento é um rigorosismo doutrinário extremo, que é vazio. A outra é nós descambarmos no processo de fenomenalização do espiritismo, novamente, entendendo que é mais importante nós termos comunicações incríveis, médiuns fantásticos, médiuns inimagináveis, que fazem fenômeno de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, no escuro, no claro. O fenômeno em si, ele não produz nada. Fenômeno é fenômeno. Esse é o risco de nós não pensarmos o processo de educação espírita. Certa feita, nós visitávamos uma colônia de rancenianos chamada Padre Damião, que fica numa cidadezinha chamada Tocantins, lá próximo a nós, na Zona da Mata. E nós fazíamos a palestra numa casa espírita, que outrora fora um pavilhão de tratamento para doentes. Portanto, no hall de entrada, que era uma sala que devia ser um quarto ou um quinto dessa que nos abriga, apinhada de gente, nós fazíamos o estudo. A sala dava comunicação para dois lados, e os dois estavam repletos de crianças e jovens em atividade de evangelização. E era um entra e sai, e as crianças entravam, e as crianças saíam, e pai levava a criança, e aí daqui a pouco começa o evangelizador a cantar com violão, e as crianças cantam junto. E nesse pandemônio aparente, nós percebemos o espírito Sheila. E eu disse assim, que bom, Sheila, que os tios estão distraindo as crianças para nós falarmos para os pais. E ela respondeu com um sorriso tão terno, bom que você distrai os pais. Para a gente cuidar das crianças. Porque esse é o processo. Nós tratamos evangelização como se fosse o lugar onde eu desovo as minhas crianças, onde eu esqueço. Tarefa de evangelização nas casas espíritas é para o pequeno, é para o jovem. Por que é para o pequeno e para o jovem? Porque eu não dou conta de lidar com ele nas outras atividades. Então eu ponho ele nas ações da casa espírita que são só para eles. Aí ele sai da minha vista. É o mesmo raciocínio do problema da redução da maioridade penal. Tem gente que diz assim, tem que reduzir porque essa juventude é uma juventude sem solução. Bem, prender não é solução. Mas quando eu tiro da minha vista, eu anestesia a consciência. Eu não vejo mais o jovem, sobretudo o jovem carente, sobretudo o jovem negro, o jovem de periferia. Aí eu prendo eles e acabou. A evangelização na casa espírita, infelizmente, passa por esses estigmas. E por que passa por isso? Porque nós vivenciamos um problema de educação generalizada. Nós que somos tarefeiros espíritas, precisamos pensar a respeito da educação no tempo da mudança e no tempo da transição. Se eu não refaço os valores que eu tenho, se eu não os analiso, é muito provável que eu viva sob o piloto automático dos meus impulsos trazidos de vidas anteriores. Paulo nos diz em uma de suas epístolas, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu pratico. Olha que incrível. Isso acontece com vocês por aqui? A gente vai na casa espírita, assiste um estudo e fala, Senhor Jesus, foi o estudo mais lindo que eu ouvi na minha vida. Eu nunca mais vou errar. Até o fim dos tempos, ou o dia seguinte, o que chegar primeiro, né? E isso é porque nós vivemos no piloto automático da consciência. Com muita raridade, eu paro a minha marcha para olhar para mim mesmo,
para entender quais forças habitam o meu psiquismo, para saber quais impulsos estão mais presentes nessa ou naquela atividade do meu cotidiano. Então, quando eu foco a minha atenção no caminho espiritual, e eu foco isso 1 hora por semana, 2, 3, 5, se eu sou bastante carola, sim, ratinho de casa espírita, eu tenho o resto de todas as horas onde a mente entra no piloto automático. E o que a mente faz no piloto automático? Aquilo que ela é. Como a educação é a arte de formar novos caracteres, de despertar em nós os princípios superiores que nós já temos, nós desconhecemos, se eu não me educo, eu me torno escravo dos meus impulsos inferiores. Não é assim? Certa vez nós tivemos uma experiência muito interessante. Tivemos a oportunidade de conviver com um grande mestre budista chamado Kilung Jigme Rinpoche. É um mestre tibetano que vem ao Brasil a cada 2 anos, a cada 3 anos. Fez um retiro certa vez e elencou uma série de pré-requisitos para participarem do retiro. Eu olhei o rostinho dele, fiquei feliz, mandei um e-mail, gostaria de participar, não tenho nenhum pré-requisito. Ele disse, venha. Fui eu. 30 pessoas do mundo inteiro. Todos sabiam muito bem o que estavam fazendo, eu não tinha a menor ideia. Eram 30 alunos, 30 praticantes naquele momento, ele tomou 2 como alunos pessoais. Um desses 2 era eu. E desde aquela oportunidade nós nos comunicamos várias vezes e conversamos. Numa dessas conversas eu disse para ele, eu tenho um grande problema, porque a minha mente parece que perde as rédeas de si mesma. Eu faço as minhas preces, eu medito diariamente, eu tenho leituras superiores, e no entanto, eu me distraio por 1 minuto e já estou eu fazendo aquilo que eu disse que nunca mais ia fazer. Como eu estou agindo errado? Qual é o problema? E ele disse, você não entendeu o que é caminho espiritual. Caminho espiritual é educação de si. Não são as preces, as leituras, nem a sua atividade nos templos, quaisquer que sejam, que vão te fazer manter as rédeas da mente. Isso, só a atenção, só o autoconhecimento, só a compreensão de que o caminho espiritual se vive a todo instante, é que vai lhe dar. E nós só fazemos isso, amigos, se nós nos educamos. Então entende como é que é um mato sem cachorro? Eu vou mandar as crianças lá, para ficar com a tia. O sujeito chega na casa espírita e fala assim, eu quero ser médium. Como é que eu faço? Aí ele faz uma graduação, é um curso que dura 4 anos de mediunidade. Ele morre de tédio antes de ir para a reunião mediúnica. Não é verdade? Quando não aguenta, sai dali e vai para a Umbanda. Tá certo. Tá errado não. Nós não sabemos lidar com o princípio espírita. Se o sujeito era trabalhador de outra casa, muda de cidade e vai para a nossa, como a gente não pode pedir um certificado, a gente diz para ele, faz de novo. Nós temos que pensar sobre isso. Agora, se ele diz assim, como é que eu posso ajudar? Vai para a evangelização. Mas eu não sei nada de espiritismo, não tem problema não. Eu vou te dar uma aulinha. Diminuir o nome é uma droga. Vou te dar uma aulinha. Ninguém fala, eu vou fazer uma reuniãozinha mediúnica. Deixa eu dar um passinho nele ali. Né? Vou ler uma mensaginha. Agora a aula de criança é aulinha. E a gente põe o sujeito que não tem nenhuma experiência para fazer evangelização, porque nós somos deseducados. O movimento cristão primitivo, antes de se desvirtuar por excessos humanos, era marcado por um movimento muito bonito, que era um movimento que a gente não entende, chamado batismo. Os indivíduos que se tornavam cristãos, eles chegavam na igreja ou na comunidade, e eles não falavam assim, me conta tudo o que você sabe sobre Jesus.
A gente hoje talvez tenha essa tentação. Me conta tudo o que você sabe sobre ele. Me fala tudo o que você aprendeu dele. Quando os interessados em se tornar cristãos procuravam uma igreja, uma comunidade, eles se dirigiam aos mais experientes e falavam assim: como é que era viver com o mestre? O que você sentiu do lado dele? O que ele te despertou? É um movimento totalmente diferente, vocês percebem? Já pensou? Se o sujeito chega lá para Pedro, para adentrar a casa do caminho, ele pergunta: você fez o ESD? Não dá, né? Não é isso. É claro que nós estamos exagerando na nossa colocação, mas isso serve para nós dizermos que o movimento é um movimento interno de autoconhecimento. E é engraçado como isso se manifesta fora de nós, quando nós não damos conta de educar os impulsos que habitam no sentimento. Então o sujeito vai na casa espírita e cria uma série de regras. Olha, você não pode fazer palestra de bermuda, porque senão as pessoas vão olhar para as suas pernas. Eu pensei, as minhas pernas? Vão olhar para as minhas pernas? Se olharem é um desgosto. Qual que é o princípio espírita para alguém não fazer palestra de bermuda? É falta de educação. Não, falta de educação é você sonegar imposto. Falta de educação é você trair a sua esposa. Falta de educação é você perder o controle, manter uma vida dupla. Isso é falta de educação. Canela, não. A moça vai com o braço de fora na casa espírita e o sujeito diz assim: não pode vir com essa roupa, que você estimula pensamentos impuros no outro. Pensamento impuro está no outro, não é ombro que estimula. Índio vive pelado e nem por isso fica criando esse tipo de raciocínio. Percebem? Por quê? Porque eu não olho para dentro de mim. Por quê? Porque eu crio um verniz de santidade. E aí a gente cria duas coisas que são muito perigosas e que são objeto, devem ser os principais inimigos da nossa prática espiritual. A primeira é uma ideia de monopólio da pureza. Quando a gente começa a dizer assim: eu sei, você não. Eu sou salvo, você está condenado. Eu presto, você não presta. Monopólio da pureza. Certa vez, nós estávamos na mocidade, né? E a mocidade nossa era linda, era feliz, todo mundo muito alegre. Ninguém disse para nós como é que a gente fazia quando a gente saía de noite e encontrava o coordenador da mocidade, às vezes numa festa, numa boate. E aí nós vivemos isso. Encontramos o coordenador da mocidade, ele abaixou a cabeça e passou direto assim. E eu baixei a cabeça e passei para o outro lado. Porque não pode. Isso está errado. Está errado por quê? Qual é o princípio que diz que você não pode se divertir? Qual é a ideia espírita que recrimina que você dance, que você... Qual é? Se não for o monopólio da pureza, não é outra. Ah, mas os espíritos que estão nesses lugares, os espíritos são só espíritos obsessores. Aqui deve estar cheio também. Porque os espíritos não obsediam lugares, obsediam pessoas. Se a nossa mente é pervertida aqui, eles estão aqui. Então o primeiro perigo é o perigo do monopólio da pureza. E o segundo do materialismo espiritual. Amado Senhor, eu doei todos os meus tênis sem cadarço. Eu não resisto a falar. Eu doei as roupas descosturadas. Me ajude a trocar de carro. Senhor, eu dou passe na casa espírita, eu não falto. Já dei 478 passes. Tem uma senhora que vai lá, ela é muito carregada, vale por 2, cada passe que eu dou nela. Eu preciso que o Senhor me deixe trocar de carro, Deus. Uma vez, fazendo uma palestra, precisava me levar numa outra cidade para pegar a condução. A pessoa no meio da rodovia disse assim: Vinícius, reza para o doutor Bezerra.
Porque eu esqueci minha carteira de motorista em casa. Olha que fim de carreira. Doutor Bezerra furar blitz. Fim de carreira, gente. O que é isso? Materialismo espiritual. Eu vou na casa espírita fazer minha obra de caridade porque eu estou ganhando bônus hora. Eu estou ganhando bônus hora por quê? Porque eu quero comprar um terreninho no nosso lar. Hoje em nosso lar foi escrito em 1940. De lá para cá todo mundo está comprando terreninho no nosso lar. A especulação está pela hora da morte. O máximo é um puxadinho na colônia satélite. Se você trabalha na casa espírita porque você quer bônus hora, você não é espírita, você é materialista. Só que você é materialista de uma matéria quintessenciada. Sutil. A outra matéria. O bem só se faz por amor. Só que eu só faço bem por amor se eu me educar. Sabe por que nós temos que fazer caridade e agir com compaixão? Porque sofrer é ruim. Lembra quando você sofreu, como é que foi ruim? Você já teve fome? Se você já teve fome na vida, pensa como é ruim ter vontade de comer, ter fome e não ter comida. É por isso que você ajuda quem não tem alimento a se alimentar. Você já sentiu frio? Você já teve uma criança pequena dentro de casa que não tinha remédio? Ou não tinha mesmo o alimento? Você sentiu como isso é ruim? É por isso que você faz. Não é porque Jesus está vendo, Jesus, anota aí, hein? Estou doando aqui 75 centavos para o moço no sinal. Conta para mim esses 75. Não é o processo de libertação da consciência. Só que para que eu faça o movimento verdadeiro de emancipação, de ampliação do meu entendimento da realidade, eu tenho que olhar para dentro. E olhar para dentro dói. Quando eu olho para dentro, eu percebo, é verdade, eu posso ser um cretino. Eu posso vender uma imagem para o meu semelhante e ser completamente diferente disso que eu vendo. E se eu ajo dessa maneira, não tem progresso espiritual envolvido. Nós já fizemos dessa forma vidas e vidas a fio. Então, meus amigos, quando eu falo de educar em tempo de transição, é colocar todas as nossas quinquilharias na mesa e falar, nossa Senhora, eu nem lembrava que eu tinha mais isso. Tudo que não serve, eu reutilizo. E o que serve, eu potencializo. Agora, como eu não dou conta de fazer isso, eu olho para o meu movimento espírita, eu olho para as minhas atividades, eu olho para a minha convivência no templo, e eu construo ídolos externos. Então eu vou lá tomar o passe com a Dona Maria, porque o passe da Dona Maria é muito forte. Nossa Senhora, arranca todo tipo de obsessor, encosto, quebrando, vento virado, vento torcido. Dona Maria é o melhor passista que tem. Aí eu coloco a minha responsabilidade evolutiva na mão do outro. Vinícius, você pode rezar por mim? Não. Reze você. Mas isso é falta de caridade e você é falta de vergonha. Ora, chum trocado não dói, diz o ditado, não é verdade? Amigos, eu crio ídolos externos, aí o espírito fulano de tal é meu guia. Ele tem nome e sobrenome, CPF, eu sei direitinho onde ele morou, quem ele é. Certa vez o espírito Ivon, que é o nosso orientador espiritual, ele assinava com o nome completo, e assinou durante anos. Uma vez ele me perguntou, por que espírito tem que ter sobrenome? Eu disse, tem a menor ideia. Então de agora para frente nós não usaremos mais essa assinatura. Porque não faz sentido. Vocês se lembram como se chamava o governador de nosso lar? Valendo um abraço? Não? Governador. Tem nome não. E a ministra veneranda? Veneranda. Veneranda não é nome, é título. Aí vamos pensar nos instrutores que André Luiz nos apresenta. Gúbio. Lembram dele? Aniceto.
Ascletos. Por que esses nomes são tão diferentes? Já pararam para pensar? Porque ele está demonstrando para nós que nós não temos que ficar materializando o mundo espiritual mais. O nome não importa. Ele está dizendo para nós que o Gúbio é um tarefeiro fiel à obra de Deus, mas não é um ídolo externo. Porque se ele diz assim, não é o Gúbio, é o Frei Galvão, aí tem romaria para Frei Galvão. Mas nós espíritas não acreditamos em ídolos. Tem médium que se passasse, encostar a mão no ombro da pessoa, o sujeito diz, eu nunca mais vou lavar meu ombro. Porque ele me tocou. Que energia! Que ídolo externo! Não é este o princípio espírita de renovação da nossa consciência? Vocês percebem, amigos? Que quando a gente trata de educação e de espiritismo, nós temos que remexer dentro de nós a leitura que fazemos da realidade. E toda essa leitura vai nos conduzir para esse pensamento aqui. Se nós somos espíritas, se a moral espírita é baseada no Cristo, se o Cristo foi o maior educador que o mundo já viu, como Jesus ensinava? Essa pintura é belíssima. Ela foi feita por um padre argentino ligado à teologia da libertação. Tentei encontrar o nome do padre, há uma assinatura muito pequena no canto da tela aqui, caso algum de vocês saiba quem é o pintor, eu fico muito feliz se vocês me contarem. E essa pintura é tão bela, porque esse Jesus é humano. Esse Jesus é incrivelmente humano. Normalmente a gente faz uma imagem do mestre, que é quase uma propaganda de shampoo, né? Ele vem andando com o cabelo, e a barba, e ele é forte, e ele, não é? Nossa, é um pedaço de bom caminho, puro. Mas Jesus era homem, e esse Jesus toca muito o nosso coração, porque ele está sentado com pessoas comuns, e ele está tomando da realidade objetiva, para mostrar para essas pessoas quem elas são e quem elas podem se tornar. Então não há negação. Quando a gente nega um princípio inferior, não tem aprendizado aí não. Nós precisamos lidar com esse aprendizado. Jesus reunia jovens, crianças, idosos, mulheres, num tempo que mulher não tinha vez, e falava para todos com o mesmo amor e a mesma sensibilidade. Isso é incrível. Na casa espírita, às vezes, a gente não consegue fazer. Tudo bem que ele era o Cristo, mas nós somos alunos. Nós podemos evocar o método, e o método é um só, é amor. Se falta amor, não há educação. Se falta compaixão, não subsiste nenhum tipo de virtude. Nós precisamos fazer assim. Pedro, para nós, talvez seja o maior exemplo da presença transformadora de Jesus. O Cristo caminha com ele entre a multidão, a mulher lhe toca as fímbrias da roupa. Jesus estanca o passo e diz, alguém me tocou. Se lembram disso? E a resposta de Pedro, Senhor, está todo mundo te pondo na mão. Como é que alguém te tocou? Olha com isso. Somos nós. Quando Cristo se transfigura no alto da montanha, os discípulos desmaiam de tamanho êxtase. E aí quando eles acordam, Jesus está normal, Pedro diz assim, Senhor, vamos largar aquele povo lá embaixo? Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, a gente fica aqui adorando o resto da vida. Larga aquele povo lá. Olha, o Cristo não o desconsidera por isso. Jesus não o coloca de lado. A gente às vezes tem uma prática na casa espírita que é temerosa demais e temerária, quando a gente a leva aos seus últimos limites, que é a prática do congelador. O sujeito age de uma forma que a gente não gosta, a gente põe no congelador. Ele está na casa espírita, mas fica como se fosse um tripé assim de câmera. A gente passa por ele, vai embora, não dá muita bola. O Cristo nunca botou ninguém no congelador. Se lembrem de Pedro, o mestre caminha sobre as águas,
e todo mundo é um fantasma. É Jesus. Pedro levanta e fala assim: escuta, duvido que é Jesus. Se for, manda eu ir até aí. Quero ver. Vem, Pedro. Somos nós. Pedro é a nossa imagem. Quando no momento da ceia, Jesus diz assim: um dentre vós irá me trair. Pedro fala: quem vai trair? Fala quem que vai trair. Eu não traio. Eu morro, mas não traio. Quem é aqui que vai trair? Vocês imaginam ele olhando para os outros? Quem que é? Você que vai trair? Vou parar com isso, Jesus. Ninguém vai te trair, não. Olha ele. No momento em que Jesus é preso, ele se enfurece e corta a orelha do soldado, gente. Ele corta a orelha do soldado. Jesus briga com ele? Jesus pega a orelha no chão e cola. Vocês imaginam isso? E cola no lugar. Não desconsidera o momento, nem os impulsos, nem os traços de caráter de Pedro. Os ressignifica. Percebe? Isso é educação. E aí, no momento em que Pedro se vê oprimido pela devassa do templo, e os soldados dizem: mas eu te via com ele. Eu não. Eu está doido, não era eu não. Eu tenho um primo que parece muito comigo. Não. A transformação que o Cristo operou em Pedro era tão grande, que um dos soldados diz assim: era você, porque a sua forma de falar é mansa como a dele. Percebem? Então Jesus faz esse movimento, trazendo o sujeito para a tomada de consciência de si. Quando ele então volta após a crucificação, o Cristo, e se reúne com os discípulos, olha o que ele diz para Pedro: tu és pedra. É claro que ele é pedra. Estranho se ele dissesse: tu és flor. Não é flor. Uma vida dessa, um homem de princípios rígidos, o mais velho de todos os discípulos, é pedra. Aí Jesus diz assim: eu vou dinamitar você, sua brita. Ele não fala isso. Ele diz: você é pedra, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Saulo, enquanto Saulo era duro, era rígido, era impetuoso. Se lembram disso? Em Paulo e Estevão? Depois que ele se torna Paulo, como é que ele fica? Do mesmo jeito, só que é serviço de Deus. Não é manso, não. Ele vê Pedro se escondendo porque comia com os pagãos, e ele passa o sermão em Pedro. Numa das suas epístolas ele diz assim: irei ter convosco em breve. Quereis que eu vá com o chicote ou com a mansidão? Sabe por quê? Porque Jesus não pede que a gente se torne um indivíduo alienado, dissociado. Não pede que a gente se torne uma samambaia, né? Certa vez, nós estávamos no Rio Grande do Sul, e aí, no intervalo de um seminário, o pessoal estava ensaiando teatro com a juventude, como nós teremos ainda, né? Aqui a oportunidade de assistir. E aí eu estava juntando minhas coisas, a menina entrou e ela fazia um espírito superior. E ela entrou assim, normal. O diretor falou: que isso, menina? Vê se o espírito superior anda assim, volta. Eu precisava tomar café e sair. Quando eu voltei, filmei quem era a menina. Ela estava com um arquinho assim, com umas florzinhas e tal, mas eu sei, vou aprender hoje como é que o espírito superior anda. Quando chegou o momento da menina entrar, ela entrou assim: gente. É o mundo superior do tédio, né? Ele é em slow motion. E isso não é educação em lugar nenhum. Então eu vou me educar, eu vou me tornar uma samambaia que anda. Eu não vou falar, para com isso. O Cristo não quer que você se deforme, Ele quer que você se forme. É diferente. Ele quer que você tenha o ímpeto de ser útil dentro dos seus campos de ação. Porque Jesus ensinava assim. Nós costumamos ter
um modelo de educação, como o professor que nos antecedeu bem falou, que nós podemos chamar de educação bancária, não é? Você deposita na criança um conhecimento e você saca dela aquele conhecimento. Quem nos apresenta isso é Paulo Freire. Gostem vocês ou não. Você deposita e saca. Não é verdade? É um absurdo a gente pegar um curso espírita hoje que tem prova para saber se o aluno aprendeu. E a prova são as coisas mais sem pé nem cabeça do mundo. Complete a frase. O espaço é um corpo fluídico que envolve o espírito. Isso é difícil, né, gente? Eu fico imaginando a pessoa elaborar o teste, aplicar e mais corrigir. Olha, você não escreveu certo aqui, você não entendeu o que é o perispírito. Eu acho que você vai tomar pau no ESD 1. É triste isso, não é? E a gente faz isso com as crianças. Já repararam como é que o professor fala igual o jogral? Ou então ele fala para a criança completar? Nós temos que ajudar o amiguinho. Casa espírita é lugar de caridade. A criança não suporta, não é? Ela chora em casa porque ela não quer ir para a casa espírita. O pai fala, estão batendo no meu filho, estão não. Mas é porque ele não se reconhece. Esse modelo é bancário. Eu deposito e ele vai me dar só o que eu quero. Aí nós temos o choque de geração, quando a gente vê, por exemplo, um grupo de juventude que quer começar a trabalhar nos outros departamentos da casa. Muitas vezes uma mocidade bem direcionada faz estudos mais profundos, mais proativos e mais precisos do que grupos de estudos já constituídos na instituição. Aí o jovem chega para trabalhar na mediúnica e fala, eu não estou acreditando nisso que eu estou vendo. Chega para ajudar, às vezes, no departamento de divulgação doutrinária e fala, não dá, não pode. Ou então o jovem quer começar a fazer uma tarefa qualquer na casa espírita, ele tem 4 anos de juventude, está desde o primeiro ciclo, aí ele quer somar no passe, ou ele quer somar num grupo de estudo, você tem que fazer o curso. Já fez curso a vida inteira. Esse modelo é bancário. Esse modelo pressupõe que tem um conhecimento que eu insira no aluno e que ele vai me dar exatamente aquilo. Não funciona. Sabe, não funciona. Quando o seu filho mentir para você, pegando também o exemplo do nosso amigo, tenha certeza que ele sabe a cartilha da casa espírita de có e salteado. E ele vai mentir com sofisticação, para englobar a cartilha também. Quando eu era mais novo, nossa família tinha muitos médiums. Meu pai, policial militar, dormia então em casa poucas vezes, porque trabalhava em turnos. E eu detestava quando ele estava em casa, porque quando ele estava eu não dormia com a minha mãe. Quando ele não estava eu dormia. E aí como que eu fiz? Durante um tempo, para dormir com ela, mãe, tem um espírito no meu quarto. Entendem? Não sou eu. Todas as nossas crianças são aptas a fazer esse mesmo tipo de elaboração do pensamento espírita. Sabe por quê? Isso é um sinal triste de que foi a única forma naquela época que eu encontrei de dar sentido para a casa espírita. Porque ela queria me ensinar o que eu não queria aprender. Ou ela queria me ensinar o que não tinha eco, ou de uma forma que não tinha eco para mim. E aí a gente diz assim, não, mas o espiritismo está um problema, porque os jovens estão deixando a casa espírita. Claro! Claro que estão. Jovens médiuns estão procurando terreiros de umbanda. Estão certos. Estão errados, não. Se forem terreiros certos, sérios, comprometidos, é uma forma muitas vezes mais prática e mais objetiva de que consigam dar destino a uma faculdade mediúnica que esteja em eclosão, do que se sugestionar ao modelo bancário que nós construímos na casa espírita.
Como então que a gente pode superar isso, né? Porque no fim das contas a gente só ficar falando do problema não vale nada. Cristiano apresenta para nós saberes para a educação do espírito. E é interessante porque, embora ele direcione todas as suas reflexões para a prática da casa espírita, ele faz considerações valiosas quando ele diz assim: a educação verdadeira, ela não é educação espírita, ela é educação do espírito. Então esses princípios aqui você vai usá-los na sua escola, você vai usá-los na casa espírita, no lar, você vai aplicá-los se você fizer parte de uma escola de catequese católica, você vai aplicar todos esses valores em qualquer lugar onde se trate do processo educativo. Segundo ele nos apresenta, então, nós temos 6 valores que precisam ser pesados na nossa prática educativa espírita, que vão embasar o método. E isso ele desenvolve na obra, não é? O primeiro valor, ele chama de lucidez. Por que é que você vai na casa espírita? Você precisa saber. Por que é que você evangeliza? Ah, porque não tem ninguém. Se é porque não tem ninguém, não é o motivo certo. Ah, eu estou lá esperando o meu tempo para eu poder sair e ir para a mediúnica, porque diz que tem que ter alguma tarefa na casa antes de poder ir para a reunião mediúnica. Se esse é o seu motivo, abandone a evangelização. Por que é que você faz o que faz? Isso é lucidez. Por que é que meu filho tem que ir na casa espírita? Nós vivemos hoje uma armadilha no seio do nosso movimento perigosíssima. Os pais espíritas não levam seus filhos à casa espírita. Ele está muito cansado, coitado. Estudou o dia inteiro. Está fazendo muita prova para ser alguém na vida. Jesus já dizia: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Isso não se justifica. Se você leva o seu filho para o balé, para a natação, para o futebol, para o inglês, e você considera essas atividades como atividades preciosas para o desenvolvimento, para a formação integral do seu filho, a educação moral do sentimento também é. Quando meu filho crescer, ele escolhe conversa de pescador. Sabe por que não escolhe? Porque não reconhece ali raiz. Não teve tempo de olhar. Vai buscar o caminho religioso lá na frente pela porta da dor. E meus amigos, há 2 formas de lidar com o sofrimento. Uma quando o sofrimento chega depois do Evangelho. Outra quando ele chega antes. Se o sofrimento chega antes do Cristo, ele avassala a nossa alma. Quando ele chega depois, o Cristo já é arrimo para o nosso mundo emocional, não é verdade? Então a lucidez é o primeiro passo da prática educativa. Por que é que eu evangelizo criança? Por que é que eu evangelizo jovem? Por que é que eu tenho grupo de estudos? Há uma semana nós estávamos na Bahia e uma pessoa falou assim: me parece que você não gosta muito desses cursos de espiritismo. Porque na sua fala você disse das apostilas e tal. Onde então que eu vou aprender espiritismo? Nas obras. Onde você vai aprender mediunidade? No livro dos médiuns. Onde você vai aprender sobre filosofia espírita? No livro dos espíritos. É lá que você vai aprender. Lá é a base. Então eu tenho que saber por que que eu estudo com esse material, com aquele outro. Por que que eu faço isso? Lucidez. Segundo ponto, ele chama para nós de experiência não conceitual. Já repararam que quando você está mal, o seu cachorro senta do seu lado, não diz uma palavra, mas fica com você o tempo inteiro? É muito bom que ele não diga uma palavra, né? Se ele disser, tem algum problema. Com ele ou com você. Tudo bem. Mas ali está em jogo uma linguagem que não é verbal. Percebe? É uma linguagem não conceitual. As nossas crianças, os nossos jovens, os membros que frequentam a nossa casa espírita dialogam conosco constantemente através dessa linguagem não conceitual, da experiência não conceitual. Então, a partir do momento que eu percebo por que que eu evangelizo, por que que eu educo, eu tenho que calibrar a minha percepção para esses sinais velados que surgem a partir da experiência íntima do contato um com o outro.
Daí nós desdobramos o que ele chama de preciosidade da vida. E a preciosidade da vida é um convite à harmonização da diferença. Na casa espírita, às vezes a gente diz assim: fulano, você que é pobre, tem que ir na casa espírita os 4 finais de semana para ganhar presença, porque senão no fim do mês você não leva a cesta inteira. Isso não é espiritismo. Na realidade, isso é crime, porque a nossa Constituição não permite que a gente faça qualquer condicionamento à entrega de alimento, que é bem necessário à vida, primordial. Então, se você obriga o indivíduo a ir na casa espírita para ele ganhar comida, dá logo R$50. Cada vez que você vem, você ganha 10, vintão, para comprar o que quiser. Aí nós criamos um hábito pernicioso. Nós temos a reunião dos carentes e temos a reunião dos que são os assistentes. Nós temos os assistidos e temos os assistentes. Aí nos assistidos a gente faz palestrinha. Não é? Isso não é espiritismo. Em lugar nenhum. Isso é o tamanho da nossa mediocridade. Duro, né? Mas é verdade. Ninguém está questionando o ato de você ajudar uma família necessitada, já passamos desse momento. Mas o espiritismo é comunhão, gente. É comunhão. Então, se eu não sou capaz de receber essa família, de conectar essa família aos trabalhos da casa, de tornar esse indivíduo um tarefeiro, um cooperador, um membro da instituição, eu estou fazendo o quê? Então, Cristiano apresenta para nós que no processo educativo não há educação em acepção de pessoas. Muitas vezes a vida e as condições sociais negam ao sujeito acesso a muitas coisas. Muitas coisas. Nós não podemos, na casa espírita ou no processo de educação, negar ao sujeito acesso à sabedoria espiritual. Alguns de vocês devem conhecer o espírito Zé Grosso. Zé Grosso é um grande amigo da nossa casa. E nós, quando montamos o departamento de assistência social, a casa é nova, ela começou as suas atividades em 2009, chamada Morada do Caminho, a instituição. Nós montamos um departamento de assistência e queríamos fazer todas as atividades de assistência convencionais. Zé Grosso vinha na reunião mediúnica e dizia assim: para com isso, com o jeito dele. A assistência social para vocês é café com broa. Eu dizia: mas eu nunca vi essa aí, como é que faz? Vocês vão fazer um tabuleiro de broa e garrafa de café. Vocês vão um dia na casa de um, senta, toma o café e come a broa. Enquanto estiver fazendo isso, vocês vão conversar sobre os problemas da vida. Ali vocês vão achar uma forma de ajudar aquela família. Se sobrar broa, vai em outra casa. Se não sobrar, na semana seguinte, outro tabuleiro, outra garrafa de café e mais café com broa. Porque aí você une. Percebe? Preciosidade da vida. Ela nos leva a um conceito que ele chama identidade coletiva. Não é possível ser feliz num mar de tristeza. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a ter responsabilidade com o meio ambiente, com os animais, com a natureza, com tudo que nos cerca, porque nós formamos um ser coletivo. Nos diz Lázaro, na mensagem A Lei de Amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor é a fusão dos seres, a substituição da personalidade pela fusão dos seres. Não é panteísmo, não. É a ideia de identidade coletiva. Nós nos refletimos um no outro. E esse conceito é muito importante para que eu pare de achar que só uns merecem atenção e outros merecem punição. Para que eu tenha compaixão seletiva. Não podemos fazer isso e nem ensinar as nossas crianças a agir dessa forma. Da identidade coletiva, ele passa para as múltiplas expressões da verdade. Você vai receber na casa espírita um menino que vem da igreja católica, que vem da igreja evangélica, ou que é ateu. Você não tem direito de falar com ele assim: o pessoal da igreja católica ainda não entende, né? Um dia vai entender. Esse povo da igreja evangélica, todos são aproveitadores. Não tem direito de falar isso, não. Uma das figuras mais exemplares que o mundo tem a oportunidade de conviver atualmente é um senhor chamado
Papa Francisco, que merece as nossas preces, a nossa reverência, a nossa gratidão pela coragem que tem tido de dizer aquilo que nós espíritas calamos. Nós temos figuras valorosíssimas no budismo, na igreja evangélica, temos preciosidades na Umbanda, no Candomblé, em outras escolas espiritualistas, porque a manifestação do ensinamento espiritual no mundo é múltipla. Então, no meu processo educativo, eu tenho que considerar todas elas, sabendo que o meu norte é espírita, mas todas elas trazem verdade, porque das múltiplas expressões da verdade, eu atinjo o objeto do nosso estudo de amanhã, que é a comunhão com Deus. Todo processo educativo é libertador, e ao libertar o sujeito, coloca-o em comunhão com Deus. Que história é essa de comunhão com Deus, Vinícius? Parece mística. É mística. Mas é mística no sentido original da palavra. Que é a experiência do Criador em nós. Que é o reconhecimento da nossa filiação divina. E como que eu produzo comunhão com Deus? Se eu que sou evangelizador nem sei se Deus existe, estou na dúvida. Como é que eu vou passar isso para as crianças? Eu não passo. Então, Cristiano nos apresenta uma série de valores que, quando pensados, refletidos, cultivados no aconchego do nosso coração, ressignificam a nossa relação com a educação espírita. E aí nós entendemos que educar em tempos de transição é trazer Jesus para fora. É dançarmos com o mundo. No Oriente, quando nós temos um mestre, ele é chamado Senhor da dança. Bonita a expressão. Vejam uma dança. O homem e a mulher, harmonicamente, se movimentam. Em alguns instantes, o homem faz gestos mais incisivos, mais brutos, e a mulher se retrai. Em outros, a mulher assume a condução da valsa, ou da apresentação, e o homem se retrai, isso de forma tão harmônica, que mantém a presença da beleza, a unidade bela, estética. Nossa vida no mundo é uma dança com a realidade. Nós vamos dançando com a matéria, em movimentos ora mais incisivos, ora mais recolhidos, mas sempre belos. Isso é comunhão. Onde Deus não está, meus amigos? Que lugar falta Deus? Onde Ele se fez ausente? Se Ele está em tudo, e se Ele está aqui, precisamos descobrir a comunhão. Esse é o objetivo último da educação em tempos de transição. Um grande desafio, não é? Um grande desafio. Mas se fosse fácil também, nós não estávamos em transição, porque estava adorando o modelo anterior. Nós precisamos pensar sobre isso. Eu espero sinceramente que essa nossa convivência, hoje, amanhã, domingo mais cedo, sirva para nós trocarmos experiências, sabe? Para nós conversarmos sobre isso. E a quem tiver interesse, nós trouxemos a obra. Vinícius, eu não tenho dinheiro para comprar. Pega um emprestado com a Carol, lê durante o encontro. Depois você devolve, sem problema nenhum. Eu não posso comprar. Me manda um e-mail que ele dá um jeito. Quero muito ler, mas não consigo. Vamos conversar. A gente se entende. Tá ok? Ficou claro? Vocês são lindos. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Agradecemos a presença do palestrante Vinícius Lara. Muito obrigado, valeu Vinícius.